E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer um videozinho para mostrar o que é que a gente discutiu na conferência de ontem, para que vocês não fiquem completamente soltos assim, desamparados do que é que a gente está discutindo, para ter um andamento melhor no fluxo do nosso estudo. Então, na verdade, na conferência de ontem, a gente fez um review do que a gente viu superficialmente na conferência de sábado, do dia 8, né? Então eu vou abordar aqui rapidamente, só para vocês terem noção do que a gente está abordando, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma das coisas que a gente falou que é muito importante com relação a investimentos é que não faz muito sentido você ir para o investimento sem antes você quitar as dívidas que são comprometedoras, né? E existem pessoas que têm dívidas aí durante muitos anos, só que é controlável. Você vai segurar uma parte do seu salário para poupar ou investir. Poupar é muito importante. Poupar é o fato de você guardar o dinheiro para alguma coisa. Caderneta de poupança é um ativo que você pode colocar o dinheiro que você poupou. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Uma coisa importante é que assim que você quitou suas dívidas, começou a poupar, é importante você ter uma reserva. Algumas pessoas chamam reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva de liquidez. Enfim, é um dinheiro que você pode resgatar no momento que você quiser. Tá bom? Uma outra coisa que a gente abordou também é uma diferença simples entre ativos e passivos. Eu fiz aqui um esqueminha que mostra a diferença de uma abordagem sem ativos para uma abordagem com ativos. Sem ativos eu tenho o meu salário, que é uma renda que vem por meu trabalho. É uma renda ativa. Eu subtraio desse salário as minhas despesas mensais e vou ficar com o salário restante, né? Menor, logicamente. E aqui eu não estou utilizando ativos, estou pegando dinheiro, torrando, pegando, torrando, pegando e gastando. A outra abordagem é que a gente utiliza ativos. Ativo é aquilo que gera mais dinheiro para o seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, certo? Então, nas suas despesas, que são os seus passivos, tudo que te trouxer, que subtrair dinheiro do seu salário, você vai considerar isso como um passivo. Ok, mas isso é só falando bem superficialmente, beleza? Esse salário que restou, você vai escolher o que você vai fazer. Se você vai comprar ativos, se você vai gastar apenas. Suponhamos que você pegou uma parte e comprou ativos. Aí esses ativos vão gerar uma renda, só que não é mais uma renda ativa, é uma renda passiva. É o seu dinheiro trabalhando para você. Essa renda passiva vai vir sobre juros sobre capital próprio, dividendos, bonificação, aluguel de alguns fundos que a gente vai ver futuramente. Essa renda passiva gera dinheiro. Você escolhe o que você quiser fazer com essa renda passiva. Você pode usar para incrementar o seu salário e viver com mais conforto no presente, ou você pode utilizar uma parte dela também, ou totalmente, para comprar ativos, mais ativos, que por sua vez vão gerar mais dividendos, mais proventos, que vão gerar renda passiva e assim sucessivamente. E isso é um ciclo virtuoso que, por fim, depois de anos, tende a chegar no fato de você conseguir talvez sobreviver apenas pela renda passiva que está sendo gerada. E logicamente o salário que é restante também vai ser maior, né? Porque você está incrementando com a sua renda passiva. A gente viu também o que é inflação e como é que isso impacta nos investimentos. Bom, o que é inflação? Inflação é um aumento generalizado dos preços numa economia qualquer.
Se você quiser entender na prática assim o que é inflação, é só você tentar imaginar aí quanto é que você faria de feira hoje no supermercado com o dinheiro que você usou para fazer uma feira no ano há 10 anos atrás. Que ano que? Há 10 anos atrás. Com certeza, hoje você compraria muito menos coisas, né? E isso vai refletindo uma coisa puxando a outra. Bom, o feijão ficou mais caro, por quê? Porque talvez o custo para trazer, para transportar o feijão de lá do fornecedor para chegar no supermercado também tenha sido mais caro. Mas por que é que esse custo ficou mais caro? Porque, por exemplo, o combustível também aumentou. Então, uma coisa vai puxando a outra, certo? Sim, mas como é que isso impacta nos investimentos? É porque a gente vai ver que existem taxas que funcionam para tentar controlar essa inflação. E são taxas importantes que a gente vai ter que se familiarizar com elas, mas é coisa simples. Vocês vão entender fácil. Uma coisa que acontece é que muita gente ignora, que até sabe, mas ignora, não se importa, não dá muita importância para isso não. O fato de você deixar o dinheiro na poupança não é certeza que você está ganhando dinheiro, não. Você pode estar perdendo dinheiro. Inclusive é o que está acontecendo agora. Se você deixar o dinheiro na poupança agora, você está perdendo dinheiro. E como é que isso acontece? Existe uma taxa chamada taxa Selic, que a gente vai ver mais à frente. Se a inflação estiver maior do que essa taxa Selic, você está perdendo dinheiro. Você não está conseguindo manter nem o poder de compra que você teria, que você tem com o dinheiro atual. Por exemplo, se você tiver R$10 para comprar algumas coisas no supermercado, daqui a 5 anos esses R$10 não vão comprar a mesma quantidade de coisas que você consegue hoje. E muita gente ignora isso. Uma coisa que é importantíssima a gente considerar é a rentabilidade real. Quanto é que a rentabilidade real? A rentabilidade real é a inflação mais uma taxinha. Inflação mais uma taxinha, porque a inflação nada mais é do que a manutenção do poder de compra do capital. Beleza? Existem ativos de renda fixa e ativos de renda variável. E é possível tentar contornar essa inflação com os dois tipos de ativos. E a gente vai ver isso mais à frente, tá? Uma das coisas que eu falei aqui agora é que se a inflação estiver maior do que a taxa Selic, você está perdendo dinheiro. Por exemplo, na poupança ou qualquer outro ativo de renda fixa é muito mais propenso a isso acontecer. Uma coisa importantíssima que a gente considerar é que tem muita gente que tem muito medo de fazer investimentos em renda variável. Colocar dinheiro em ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos de ações, fundos multimercado e assim vai. Porque acho que é muito arriscado, muito perigoso. E se eu perder meu dinheiro e não está acostumado com aquelas oscilações de mercado, né, que é normal, toda hora tem gente comprando e vendendo, aí vai oscilar mesmo. Um momento, pronto. E a outra coisa são os ativos de renda fixa. Existem ativos de renda fixa que asseguram que o valor que o poder de compra seja garantido. Existem títulos públicos que fazem isso. E a gente vai entender sobre isso rapidamente também. Uma outra modalidade também é o IGPM. A gente vai ver tudo isso mais à frente, tá bom? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Bom, vamos falar sobre a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de referência que era utilizada como base para a maioria, se não todos, os ativos de renda fixa da economia brasileira. Ele serve para controlar a inflação. Imagine que
existe uma demanda muito alta sobre um produto e as pessoas estão procurando aquilo freneticamente, mas para a empresa conseguir produzir na demanda que está muito alta, então não pode ter uma taxa de empréstimo que seja muito grande, né? Porque senão não vai ser compensador para a empresa ficar tomando empréstimo toda hora só para produzir para atender a demanda. Certo? Então tem que ter um controle muito bem articulado, porque também talvez a produção seja tão grande que subvalorize o produto que acaba não sendo tão compensador mais para a empresa produzir aquele produto. E talvez seja interessante um pouco aumentar a taxa Selic para que valha mais a pena para a empresa. Eu não sei se deu para entender, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar no grupo aí. Quem é que faz essa taxa Selic? É o Copom. O Copom é um subsetor do Banco Central que é o órgão responsável por definir essa taxa. E eles têm que ser bem assertivos, eles sempre são. Bom, uma diferença bem importante que a gente já falei isso inclusive, bem importante que a gente deve considerar é que se eu vou investir em renda fixa, eu vou fazer uma aplicação financeira. Beleza? Guarda essa palavrinha aí no coração. Bom, uma característica muito forte, vou usar essa palavra, uma das principais características da renda fixa é que ela preserva e ou aumenta o capital inicial investido. Por exemplo, poupança. Você coloca R$10 lá hoje, mês que vem você não vai colher só R$10, né? Você vai ter alguma coisa. A gente vai ver como é que isso funciona. E na renda variável é diferente. O termo utilizado para renda variável não é aplicação. Voltando aqui. Quando você fala que você vai aplicar seu dinheiro, não é sinônimo de investimento, não. Você vai aplicar, você vai colocar o seu dinheiro num ativo de renda fixa. Você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você num ativo de renda fixa. Quando você quer colocar, sim, uma característica importante também, quando você coloca no ativo de renda fixa, mais ou menos você tem como precisar ou chegar muito próximo de um valor depois de um determinado período. Porque a sua rentabilidade ou foi prefixada ou é baseada na taxa Selic, que é um indexador. E essa taxa Selic varia muito menos, tá? Então essas coisas é importante guardar. Outra coisa que é renda variável. O que é renda variável? Quando a gente faz um investimento, aí sim, agora é apropriado utilizar o termo investimento quando a gente for fazer a compra de um ativo de renda variável, um fundo de ação, um fundo imobiliário, uma ação, um ETF, uma opção, por aí vai, certo? A diferença é que na renda variável não tem como a gente precisar o valor exato ou próximo depois de um determinado período. Você investe com a mentalidade completamente diferente. Você investe depois de um estudo, depois de analisar, depois de ter estudado a respeito daquela empresa para saber como é que ela vai se comportar, e se ela se comportar assim ou assado, você não vai se surpreender tanto, certo? Mas é uma coisa que varia. Vai na fé. É mais ou menos assim. Assim como um negócio, né? Porque a pessoa que tem um comércio sabe que depende da demanda. Depende do tanto de cliente que vier comprar. Depende se o clima mudar.
depende se as circunstâncias estiverem favoráveis para o andamento do comércio. Renda variável é assim, até porque renda variável é baseada em empresas. Empresas servem pessoas, certo? Um indexador da taxa Selic, ou da renda fixa, é a taxa Selic. Aí vem taxa Selic, aí vem uma variante CDI, e enfim. Já na renda variável, os indexadores, uns exemplos aqui são Ibovespa e IFIX. Ibovespa é o indexador é uma média eu acho que são 75 empresas, das 75 empresas mais negociadas da P3, antiga Bovespa. Então, a média do valor, da quantidade de valor que foi negociada ali, daquelas empresas, vai representar esse Ibovespa. A mesma coisa acontece para o IFIX, a média dos valores dos fundos mais negociados também, os fundos imobiliários mais negociados. Enfim, depois vocês vão se familiarizar com esses termos. Uma verdade a respeito dos investimentos aqui: o risco é proporcional ao retorno. Se você não quer correr muito risco, então você também não deve esperar muita coisa. Se você está disposto a correr mais risco, então você está fazendo isso porque você potencialmente tem um retorno maior também. Sempre é assim, para tudo no mundo dos investimentos, certo? Uma forma de você poder participar da renda variável é você fazer sociedades com empresas. Como é que você faz isso? Você entra numa corretora de valores e você compra lá uma ação. Se você comprar uma ação de uma empresa, você já se torna sócio dela. Simples assim. Você já é um acionista. Você tem R$10, tem R$1 para comprar uma ação de R$1, pronto. Você já é acionista daquela praça. Grande coisa. Uma participação ridícula, mas você já é acionista. Uma coisa assim que é importante a gente falar também é das características dos ativos de renda fixa, porque a gente vai ver disso muitos ativos de renda fixa, e eu não vou querer ficar reexplicando IPCA, CDI, pré-fixado, pós-fixado, híbrido, prazo, aplicação mínima, isento de imposto de renda, FGC. Eu não vou querer ficar explicando toda hora isso. Então é importante que você preste bem atenção nessa parte que eu vou falar agora, para que isso fique bem enraizado na sua cabecinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o CDI. O que é CDI? Crédito de Depósito Interbancário. É a sigla desse acrônimo. Ok, mas o que isso significa? É o seguinte, lembra do Banco Central? O Banco Central é o Bam. Ele definiu uma lei que nenhum banco no Brasil pode fechar o caixa com saldo negativo. Acontece que nem sempre isso é possível. Porque, por exemplo, pode acontecer de um banco ter tido muito mais saque do que depósito. Só que para cumprir a lei, os bancos tomam empréstimos. Beleza? Tomam empréstimo para poder suprir o que faltou, para não deixar o caixa fechar no negativo. De quem é que ele toma empréstimo? De outros bancos que fecharam no positivo e têm para emprestar. Daí agora faz sentido o significado crédito de depósito interbancário? Agora faz sentido, né? Então, essa taxa CDI é a taxa
que o banco credor cobra do banco que está pegando dinheiro. Porque banco não trabalha de graça, né? Vocês sabem. O banco vai fazer um empréstimo, ele vai esperar um juro, um prêmio por ter emprestado aquele dinheiro. E confiou fielmente a você aquele dinheiro e ele espera receber aquele dinheiro com o prêmio, certo? Que é o juros da dívida. No caso dos bancos, o CDI procura ficar sempre muito próximo da taxa Selic, sempre colada. Agora sim, ela pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho, mas não vem ao caso, eu sei porquê, mas não vem ao caso eu explicar o porquê que é que os bancos querem ficar perto da taxa Selic. O importante é vocês saberem que o CDI é praticamente uma cópia da Selic. Tudo bem? Bom, se é uma cópia da taxa Selic, então o que vai acontecer? Muitos produtos que estão nos bancos vão utilizar a taxa CDI como referência. Certo? Tem um LCI aqui com 100% de CDI. Tem um CDB aqui com 110% do CDI. Agora você já deve saber, você deve ter noção do que essa taxa significa. Outra taxa, IPCA. Essa taxa IPCA é utilizada em alguns títulos públicos que eles garantem que o poder de compra seja preservado após um determinado período. Suponhamos que você comprou hoje, que é no dia 13 de 8 de 2020, e no dia 13 de 8 de 2025, você vai ter esse dinheiro que você investiu todo hoje corrigido. Corrigido pelo valor da inflação. Se você investiu R$1.000 hoje, lá em 2025, provavelmente esses R$1.000 vão valer muito mais, que está corrigido pela inflação. Mas se for só, lembra que eu falei de rentabilidade real? Se for só a correção da inflação, você não ganhou nada. E quando você faz o empréstimo, você está esperando um prêmio por isso, né? Então a rentabilidade real é o IPCA, lembra que eu falei IPCA mais uma taxinha? Vai ser sempre assim. Outro indexador, que é o IGPM. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter um imóvel, alugar um imóvel, ter que pagar sempre imóvel, e sempre o preço dos aluguéis dos imóveis está atrelado a um indexador chamado IGPM. E quem calcula esse IGPM é uma instituição, a faculdade FGC, Faculdade Getúlio Vargas, que é com base em 3 indicadores. Eu estava conversando com o Alexandre ontem, ele disse que quem levanta esses dados é o IBGE, tá? Baseado nos dados estatísticos da população, da economia e tal. Enfim, isso aí não vem ao caso. Vamos ver mais coisas. A rentabilidade, que eu falei, a rentabilidade pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada. Como é que ela é pré-fixada? Bom, se ela é pré-fixada, está definido. Ó. Se você toma esse empréstimo X hoje, então, sei lá, daqui a um ano, você vai ter 106. Você vai ter 6% de ganho. 6% de ganho. Ou então você pode ter uma aplicação financeira que é baseada em um indexador, por exemplo, CDI, por exemplo, IPCA ou IGPM e por aí vai. A rentabilidade pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada, que é baseado num indexador, ou pode ser híbrida, que é pré-fixada, que é pós-fixada, mais uma taxinha. Vocês lembram que eu falei de rentabilidade real, né? Pois é, IPCA mais uma taxinha de 4%
é a rentabilidade real. Beleza? Mais coisa. Data de vencimento. Data de vencimento a gente pode associar aqui com prazos. Bom, os prazos... Bom, isso aqui é bem comum para muitos ativos de renda fixa. CDB, LC, LCI, LCA, CRI, CRA, COI. É o seguinte, quando tem lá no ativo que você precisa, que você tem, por exemplo, 1 ano de prazo, significa que durante 1 ano você não vai poder vender. Tem que ficar lá. E se eu quiser vender, senta e chora. Não pode. Então você só vai conseguir liquidar aquele ativo. O que é isso? Transformar o ativo, o valor do ativo em dinheiro, só a partir da data do vencimento. Ok? O que é liquidez? É transformar o dinheiro, quer dizer, transformar o valor do ativo em dinheiro. Quando você vai fazer um saque na poupança, você vê na tela, né? Qualquer hora do dia, seja lá final de semana, quer dizer, caixa eletrônica só funciona até 10 da noite, né? É de 8 às 10 da noite. Mas se você faz uma consulta lá do saldo, você vê o valor na tela, mas não é dinheiro ainda, é só o valor da poupança, o valor do ativo está lá na tela, você está vendo. Mas você consegue transformar esse valor em papel, moeda, quase que instantaneamente. Você só faz um saque lá rapidamente e consegue. Isso a qualquer hora, qualquer dia, seja em final de semana. Isso é uma coisa a se considerar. Isso é liquidez. Então, se você ainda está dentro do prazo, que é de 1, 2, 3 anos, 8 anos, 10 anos, a liquidez é impossível. Você precisa manter aquele ativo até a data de vencimento, certo? A aplicação mínima é quanto é que você precisa aportar para conseguir comprar aquele ativo. Suponhamos, tem um fundo de investimento que a aplicação mínima é de R$1.000. Aí você vai lá e compra. Você tem R$1.000 para comprar? Você vai e compra. Mas depois de já ter aquele ativo, a movimentação mínima é de R$400. Então, se você quiser fazer um novo aporte, não pode ser menor do que 400. E se você quiser vender uma parte daqueles 1.000, você não pode vender menos que 400 também. É só uma variante, tá bom? Uma outra coisinha, deixa eu ver aqui, isenção de imposto de renda. Gente, existem ativos de renda fixa que... Eu vou falar da poupança novamente, né? Poupança não tem imposto de renda. Só cai lá o que rendeu líquido. Você não se preocupa com declaração de imposto de renda. Quando chega em março, abril, na época da declaração de imposto de renda, você não precisa fazer nada disso da poupança, porque não tem isso. Só que tem outros ativos também que não tem imposto de renda. Ó. LCI não tem, LCA não tem imposto de renda. Então, são algumas vantagens. Tá bom? Outros ativos como Tesouro Direto, Tesouro Selic, CDB, esses aí têm imposto de renda, certo? COI também tem imposto de renda. Então, varia de produto para produto, mas cada um tem imposto de renda. Beleza? Outra coisa que não está aqui, ó, não está aqui, mas eu vou fazer questão de falar. Tem muito banco que faz questão de dizer bem assim, moça, isso aqui é garantido pelo FGC. O que é FGC, Jesus Cristo? Oh, meu Deus do céu, o que é isso? FGC é o significado de Fundo Garantidor de Crédito, desse acrônimo aí. É o seguinte, o FGC é uma instituição não governamental,
é uma associação entre todas as instituições financeiras que decidiram optar por fazer eu não posso chamar de seguro, não é bem um seguro. Eu vou explicar o que é FGC. Bom, imagina aí que você tem 50 mil reais no banco e está lá na poupança, beleza? Aí entra ano, sai ano, esse banco começa a ficar broco das pernas e tal, começa a ficar fraco. Daqui a pouco o banco quebra. Se o banco quebrar, se não tiver nada, nenhuma espécie de proteção, você perde seu dinheiro. Você sabia disso? Beleza, para tentar contornar isso, aí criou-se o Fundo Garantidor de Crédito, que assegura que, se acontecer alguma falência de alguma instituição financeira na qual você tem uma aplicação, falir, né? Se isso acontecer, você está assegurado em até 250 mil reais. Só que o FGC funciona para as instituições que estão associadas a esse FGC. Tá bom? O que mais vou falar aqui? Bom, o que as pessoas do banco, apesar de orgulhosamente usarem isso como propaganda, o que eles não vão te falar é que talvez eles mesmos não saibam, mas o FGC não tem nem 5% do capital necessário caso houvesse uma quebra sistêmica de todas as instituições financeiras. Então, se acontecer de quebrar, sei lá, a quebra em um Itaú da vida, que eu acho muito difícil. E aí, se quebrar o Itaú, tem muito dinheiro lá, né? O FGC não vai ter condições de pagar, porque o FGC não é como um seguro. Um seguro é diferente. Quando você faz um seguro, você paga pelo seguro. Se acontece um sinistro, se acontece um sinistro, a seguradora é obrigada a te pagar, né? A te ressarcir, porque você pagou por aquela segurança. Mas no FGC não é assim não. Se o banco quebrar e o FGC dispuser de capital para lhe pagar, aí ele paga. Ó, qual é o banco que vai falar isso para você? Nenhum. Então tá bom? Agora sim, quais são os ativos que têm direito a FGC? A gente vai ver mais à frente, tá bom? Por enquanto é isso, gente. Eu espero que tenha sido bem esclarecido para vocês. E se tiver dúvidas, não tem mais como esclarecer aqui agora, mas manda no chat aí, tá bom? Valeu, abração!